É isso aí, pessoal. Estamos começando mais um Jogando. Para a plateia. E aí, Jimmy, como é que tá? É isso aí, segundou, Ferrari. Vamos que vamos nesse nosso podcast incrível, lindo, maravilhoso. O que tem de bom para hoje? Hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa incrível. Com os segredos do sucesso dela. A gente está recebendo hoje aqui a doutora Mila Cerqueira. Ela é ginecologista, especialista em reprodução humana há mais de 10 anos. Ferrari, ela atua com isso, é uma referência na área. E vai explicar tudo pra gente sobre esse mundo, né, doutora Mila? Seja bem-vinda. Isso aí, obrigada, gente, pelo convite. Que legal, vamos conversar bastante aqui sobre esse assunto tão específico. A gente ainda não falou sobre isso aqui no podcast. Não, é verdade. Né? É isso aí, vamos ver como é que vai ser esse papo então. Vamos pegar a vinheta então, né? Exatamente. Dudu, prepara a vinheta aí. Estamos aqui de volta neste segundou do Jogando pra Plateia. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça isso, clique em inscrever-se e também ative o sininho. E agora nós temos uma grande novidade acontecendo aqui neste podcast, que a gente tem papos exclusivos para membros. Então tem alguns trechinhos lá que a gente faz e você pode ter acesso a esses papos exclusivos com segredos dos nossos convidados revelados, tornando-se membro aqui do nosso canal. Fique à vontade também para mandar o seu comentário, a sua pergunta aqui no nosso chat, que a gente vai puxar com prazer aqui para falar sobre o assunto de hoje com a doutora Mila Cerqueira, que é especialista em reprodução humana, né? Mas vamos começar com um assunto leve. Quer saber, doutora Mila, você é de Floripa? Sou manezinha de Floripa. Sou, e aproveitando a conversa, de qual maternidade? Então, sou manezinha da Carmela Dutra. Carmela Dutra, mais um ponto pra Carmela Dutra aí, Dudu. A gente sempre faz nosso ranking de convidados aqui, onde nasceu. Você é de Floripa e de qual maternidade? Então, eu sou mané da Carmela. É isso, a Carmela tá ganhando, né, Ferreira? Pois é. É isso aí. A Carlos Corrêa tá perdido, então. Tá perdido. Não, tá forte. É isso aí, vamos então nessa Mas conversa. Mas a gente tá bem nesse tema, né? Vamos trabalhar a questão da maternidade. Isso, nascimento de novas pessoas, né? Isso aí. É isso aí. Isso é de família? Esse conhecimento, essa especialização? Isso. A minha mãe, ela é ginecologista também, que nem eu, e trabalha com reprodução humana há mais de 30 anos. Nossa. Foi pioneira aqui em Santa Catarina, responsável pelos primeiros bebês de proveta do estado. É mesmo? Ela trouxe a experiência de onde? Ela estudou fora? Ela fez a especialização na França e ela foi responsável também, participou do primeiro bebê de proveta do Brasil, que foi em São Paulo, né? Quando foi isso? Meu Deus, quantos anos tem a Ana Paula? Ana Paula acho que deve ter mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Esse é um assunto relativamente novo, né? 30 anos é novo, né? Assim, pra medicina e pra nossa sociedade, né, entender isso. A medicina reprodutiva, ela evoluiu muito, né, nesses 30 anos. Então, os tratamentos evoluíram, hoje em dia é muito mais fácil, mais acessível. Uhum. E as tecnologias mudaram bastante, desde o primeiro bebê de proveta. Sim. Antes disso, existia alguma outra técnica que eles faziam? Não. Era só naquele jeito natural, vamos dizer assim. Né? Exatamente. A gente falava que era esterilidade. Quando a mulher ou o homem não conseguiam engravidar, muitas vezes eles não tinham filhos. A gente sempre fala que alguém tem uma tia, alguém que não conseguiu engravidar na família, né? Uhum. Hoje em dia, não. Hoje em dia, quase todos os casos de infertilidade têm solução. Tem como encaminhar alguma técnica, alguma maneira de chegar Isso, mas também depende muito da idade, né? Então, que é o tema mais sério do assunto. É o tema mais importante quando a gente fala de infertilidade. Exatamente. E como é que é? Existe uma fase ideal da idade para ter a maior eficiência, vamos dizer assim, Eu sempre costumo dizer que a mulher foi feita para ter filho cedo. Então, assim, o auge da fertilidade é com seus 18, 25 anos. Mas a gente sempre orienta as pacientes, se possível, a engravidar antes dos 35 anos. Sim. Tudo isso porque a fertilidade, ela tem relação direta com a idade. Então, assim, quanto mais nova a mulher, mais óvulos ela vai ter, melhor a qualidade desse óvulo. Quanto mais velha, o óvulo vai envelhecendo também. E quando a gente fala em velha, é após os 36 anos. 36, 37, a gente já
começa a dizer que é uma idade mais tardia para se engravidar. E, consequentemente, vai ficando mais difícil. Então, vai diminuindo a quantidade de óvulos, a qualidade e aumenta muito o risco de abortos, né? E malformações fetais. Sim, por conta dessa qualidade dos óvulos. Por conta da qualidade relacionada com a idade. Engraçado, aí a gente, de certa forma, fica adiando essa decisão e, ao mesmo tempo, comprometendo a possível, como é que é, a saúde da própria prole, vamos dizer assim. Exatamente. Como é que a gente lida com isso, assim, como a gente fica adiando? Parece assim, lembra um negócio da questão da dieta, assim, né? Pra que eu vou chegar e parar de comer chocolate que eu ganhei do Jimmy ontem? Exato. Porque eu vou acabar engordando. É mesmo uma preocupação parecida? É complicado a gente ter que decidir algumas coisas. É o tal do planejamento familiar, né? Por que eu tenho que ter filho agora, se tá tão bom assim, se não é o momento ideal? Isso que eu ia comentar, né? Porque, na realidade, a nossa sociedade tá caminhando num ritmo que joga contra esse tempo ideal, digamos assim, para se ter filhos, né? Verdade. Porque a vida tá cada vez mais corrida, as pessoas estão adiando, né, o momento de ter um filho, até por ser uma grande responsabilidade, de, digamos assim, a gente planejar que tem que ter uma estabilidade de vida um pouco maior para poder dar uma boa condição pro filho, garantir tudo o que ele precise. Então é um desafio gigante, porque o tempo ele não para em nenhum momento e, enfim, isso eu acho que tem feito as pessoas procurarem mais a questão da fertilização, né? Ninguém quer parar para engravidar, né? A gente quer primeiro fazer a realização profissional, pessoal, viajar, encontrar o parceiro ideal para depois pensar em ter filhos. Porque a gente sabe que quando tem filhos, a nossa profissão fica um pouco estagnada, né? Querendo ou não, a gente vai precisar gastar mais para poder ter filho, para poder sustentar um filho. E a verdade é que a nossa geração foi criada para primeiro trabalhar, conquistar a parte profissional para depois pensar em ter filho. Sim. Mas não é bem assim. Hoje, qual é a faixa de idade? Tens uma pesquisa nacional? Como é que a gente está? Então, hoje em dia, as mulheres, quando a gente faz uma pesquisa, a gente vê que elas estão dando preferência para engravidar depois dos 35 anos. Nossa. Elas começam a nos procurar com 38, 39 anos, quando vão fazer 40 anos. Mas, em média, está acima de 35? A maioria. Agora que está se falando muito em congelamento de óvulos, em reprodução assistida, que as mulheres estão começando a se antenar um pouco mais e depois dos 35 anos estão começando a procurar mais precocemente. Mas antes dos 35 é muito difícil elas nos procurarem. E como é que funciona essa questão do congelamento dos óvulos, por exemplo? Então, eu quero ter filhos mais tarde, né? Eu sou uma mulher, quero ter filhos mais tarde. Eu posso congelar os meus óvulos com 30 anos, por exemplo, para usá-los mais tarde? Pode. A gente sempre fala que o congelamento de óvulos ele tem que ser visto como uma opção de segurança a mais. Nunca uma garantia. Não uma estratégia deliberada. Querendo ou não, o congelamento de óvulos antes dos 35 anos tem mais qualidade. Então, se a mulher quiser congelar os óvulos até os 35 anos para, de repente, pensar, se precisar ter filhos mais tarde e já não estiver mais produzindo óvulos com qualidade, ela pode descongelar esses óvulos e fazer uma fertilização para poder tentar engravidar. Mas não é uma garantia, porém é uma segurança bem boa e uma estratégia muito boa para quem não está pensando em engravidar nos próximos anos, né? E já tem uma idade mais avançada. E as idades mais avançadas, mais para tarde, assim, o pessoal tem conseguido fazer com saúde, com segurança? Tem. Hoje em dia existem algumas técnicas mais modernas, como por exemplo a biópsia do embrião. Então a gente junta os óvulos com o espermatozoide, faz o embrião no laboratório e mesmo as pacientes mais velhas a gente consegue biopsiar, tirar um pedacinho do embrião para ver se ele é normal ou não. Então, na maioria dos casos de fertilização, a gente não consegue transferir o embrião. A gente transfere o embrião, mas não pesquisa, quando as pacientes são mais novas, se o embrião tem alguma alteração ou não. A gente vê mais pelo desenvolvimento do embrião. Já as mulheres mais velhas estão optando por biopsiar esse embrião para realmente saber se eles têm capacidade de se desenvolver bem e se eles são euploides, que a gente chama que seria se eles são normais ou se eles têm alguma malformação. Alguma aneuploidia, né, que é alguma doença cromossômica. Mas mesmo com a fertilização in vitro, a mulher com mais idade também tem problema para fazer a gestação? Pode. A gestação não, ela pode ter problema para engravidar.
A gestação em geral não é problemática, assim. Depois que engravida, geralmente é tranquilo. É tranquilo. Sim. O que tem acontecido muito é que muita gente me pergunta assim, mas a fulana engravidou com 46, a atriz não sei das quantas engravidou com 47, a Viviane Araújo, né, que é conhecida, engravidou com 46. Geralmente essas mulheres mais velhas, elas engravidam mais fácil com a fertilização, mais com óvulos de outras mulheres, que é o que a gente chama de ovo-doação. Né? Então, assim, quando os óvulos realmente são velhos e não têm qualidade, a gente tem a opção de usar óvulos de mulheres mais novas e fertilizar com o espermatozoide do marido, né? Fazer os embriões e transferir esses embriões com saúde, né? E aí, em questão de, por exemplo, do DNA desse bebê, vai ser dessa outra pessoa e não da mãe que tá gestando. Exatamente. Sim. Exatamente. Aí tem isso. Tem que fazer uma escolha da decisão. Exatamente, é uma escolha. Ela com 46 anos decidiu ter filho, os óvulos não são bons mais, não tem mais qualidade, a ponto de ter uma boa fertilização, então acaba escolhendo óvulos. Mas nesse caso foi isso que foi escolhido. Foi. Ela falou abertamente. Sim, foi isso que sobre isso. Foi isso que foi escolhido. Na verdade, a tecnologia tá muito evoluída, né? Você falou que de 30 anos, né, do primeiro bebê. Aproveita? Exato. Aqui no Brasil, ela é uma paciente do Paraná. Ana Paula, eu não sei dizer realmente qual a idade dela, mas acho que tem mais de 30 anos. Sim. Ela aparece na internet, coisa parecida, ou ela fica escondida? Não, ela aparece, ela participa dos congressos brasileiros, só que é quase impossível chegar perto dela, né? Porque é muita gente virou uma estrela. É uma estrela, exato. E isso, eu imagino que naquela época tinha um custo gigantesco, assim, né, pra ser feito. Além do valor, né, era muito mais difícil, assim, a captação de óvulos, o uso de medicações era muito mais difícil, desenvolveu muito isso, né? Sim. E tem a Louise Brown, que foi o primeiro bebê de proveta do mundo. Nossa, qual é a nacionalidade dela? Ela é da Inglaterra. Da Inglaterra. E foi o primeiro do mundo. Do mundo. E demorou muito Ela tem 40, eu acho que tem a minha idade, 43 anos. Então deve ter demorado uns 10 anos de lá pra fazer o primeiro aqui no Brasil. E hoje em dia isso, sei lá, nos últimos 10, 15 anos deve ter evoluído bastante, o custo deve ter baixado muito. Também acho que a visão que a sociedade tem, as pessoas têm entendendo sobre isso, talvez tenha ficado melhor. Hoje em dia se fala muito mais sobre isso, né? Sim. E como as pessoas hoje em dia procuram ajuda. Antigamente não procuravam tanto. Não deu para engravidar, não deu, né? Foi porque Deus não quis. Sim. Hoje em dia não, hoje em dia elas estão indo atrás dos médicos, procurando tratamento, pesquisando as clínicas, né, para saber qual que é o diagnóstico realmente. Sim. Essa questão da fertilização, né, eu vi ali que 40% vem do homem, 40% da mulher, e aí tem uns 10% que não consegue ser identificado, enfim, tem uma classificação dessa exatamente. maneira. Muita gente achava que geralmente era culpa da mulher, né, a mulher que não pode ter filhos, mas não. Era um preconceito na visão. Exatamente, é machista, assim, sim, né, na verdade 40% das causas devem ser o fator masculino, 40% feminino, 10% a gente não consegue achar a causa, que a gente chama de infertilidade sem causa aparente, e em 10% a gente fala que é um pouquinho dos dois, assim, um pouco da mulher, um pouco do homem. Sim. E como é que é a capacidade de fertilidade do homem, assim, ao longo da idade? É parecido com o da mulher? Como é que funciona isso? Na verdade, é bem diferente. A mulher, ela já nasce com uma caixinha de óvulos, ela já é pré-programada. E a gente perde óvulos todo mês, vários óvulos. Até que essa caixinha, além de envelhecer, a qualidade, né, ela acaba ficando pouca e acabando. Então a mulher já nasce com a quantidade de óvulos que ela vai utilizar ao longo da vida toda? Exatamente. Cara, isso eu não sabia. Que loucura. Por isso que ela tem que ter filho cedo. Sim. Né? Já o homem não. O homem, ele produz milhões de espermatozoides a todo momento, né, quando ele quiser. Sim. Mas ele também tem um envelhecimento, Mas né? ele também tem um envelhecimento. A gente fala que, principalmente tem pesquisas, estudos que mostram que depois dos 45 anos, começa a afetar bastante a fertilidade masculina. Sim, sim. Mas ele costuma ser ainda fértil pro resto da vida, vamos dizer assim, né? Ao longo dos anos vai diminuindo a concentração, a motilidade, a morfologia, mas ainda produz espermatozoides. Legal. Não sei se é a ponto de fertilizar, né? Depende da idade, mas... Sim, mas também. A produção é contínua. A gente tem algumas contribuições aqui. Teve uma pergunta muito legal, acho que ela desapareceu aqui do chat, mas eu tinha lido antes, que era o que influencia mais na capacidade de fertilização de uma mulher, a quantidade dos óvulos ou a qualidade deles?
Os dois. Os dois. Os dois, mas se eu tiver que escolher entre quantidade e qualidade, eu ainda prefiro a qualidade. A qualidade deles. Exatamente. Numa tentativa natural de gravidez, como é que funciona? Existem vários óvulos que vários espermatozoides tentam fecundar? Ou um óvulo que tenta ser fecundado por vários espermatozoides? Então é assim, na verdade, naturalmente a mulher menstrua, ela libera uma quantidade X de óvulos, que varia muito de acordo com a idade da mulher, mas só um óvulo que cresce. Entendi. Os outros a mulher perde, todo mês a mulher perde vários óvulos. Né? Sim. Então esse único óvulo tem que ser bom, e o espermatozoide também, a ponto de encontrar ele. A ponto de conseguir encontrar. Quando tem aqueles gêmeos não univitelinos, eles, aí no caso são vários óvulos. Daí, às vezes, pode ser 2 óvulos. Ela pode, algumas mulheres podem liberar 2 óvulos também. E depois disso tem o processo de nidação, né? Que daí ele se fixa, não é? A evolução é mais ou menos essa, né? Exatamente. Uhum. Tem o encontro do espermatozoide com o óvulo e depois tem o tempo para nidação. Sim, perfeito. A especialização que tens trabalhado é especificamente para reprodução humana? Eu sou ginecologista, na verdade, faz 10 anos que eu trabalho com reprodução humana, que a gente faz os tratamentos para engravidar, mas eu trabalho também com adolescentes, menopausa, ginecologia em geral. No momento a gente está focando um pouco mais em infertilidade, né? Mas eu trabalho com tudo. Tudo relacionado à mulher. Sim. Laser vaginal também. E a mãe ajudou a fazer essa escolha junto contigo? Na verdade, assim, eu já nasci numa família de médicos, né? Pai médico, irmão médico. Minha mãe tem 4 irmãos, os 4 irmãos são médicos, todos casados com médicos, com 6 primos médicos, todos casados com médicos. A reunião de família é um congresso. Não, exatamente. Reunião de família é um congresso. Tem pauta, ele foi referido no programa da apresentação. A gente sempre fala isso. Olha, esse artigo sendo publicado aqui. Que a gente vai pro Guinness da medicina. Mas é bem isso, reunião de família é um congresso. Você pode informar seu CRM na entrada. A gente já combina que ninguém vai falar de medicina, mas sempre acaba falando, né? Sim, que legal isso. E aqui a gente tem uma contribuição bem legal do Trigêmeos de Florianópolis. A doutora Mila é mega competente. Beijo, Sabrina, mãe dos trigêmeos. Ai, a mãe dos trigêmeos. Tem uma história de trigêmeos? Exatamente. Essa foi uma paciente bem bacana. Ela já tinha um filho mais velho e ela já estava há um tempo tentando engravidar e não conseguia. E aí a gente falou, quem sabe vamos fazer uma fertilização, né? Ela já tinha acho que 39 anos. E a gente teve vários embriões lindos, o que nos surpreendeu, porque na cidade não é comum ter tantos embriões bonitos. Sim. Bonitos, eu digo morfologicamente falando, né? Sim, anatomicamente falando. A beleza da medicina, né? Exatamente. E aí, tanto é que na hora de escolher quantos embriões ela queria transferir, nós falamos, Sabrina, quem sabe vamos colocar 2? E ela, não, eu quero colocar os 3. Pode colocar os 3. E não é que veio 3 bebês lindos. Nossa, que legal. Vingaram os 3 e são famosos aí, os trigêmeos da ilha. Sim. E existe um limite pra isso, assim? Existe. Por exemplo, eu quero botar né? 4 embriões, 5 embriões. Na verdade, assim, até 37 anos a gente pode transferir até 2 embriões. 1 ou 2, né? E acima dos 38 ela pode escolher transferir 3 embriões. Sim. E ela optou por 3. Por 3, porque existem alguns casos de quadrigêmeos. Trigêmeos já é raríssimo, né? Raríssimo. A chance de ela engravidar de trigêmeos é 5%. Nossa. E ela caiu nessas... Nessa 3 bebês lindos, perfeitos. Você falou da questão de vingar, que na realidade tem a questão de implantar. De implantar, do corpo aceitar e interagir Exatamente. direto com... A fertilização, ela avançou muito nesses 30 anos, mas infelizmente não é 100% garantido, né? Então a gente... Esse processo de fertilização in vitro nada mais é do que juntar o espermatozoide e o óvulo no laboratório, formar os embriões fora, né? E depois colocar no útero da paciente. Mas ele tem que interagir com o útero, certo? Mas tem que nidar, tem que implantar, né? Tem que vingar. Que nem Sim, mas como é que ele funciona? Ele interage com o corpo da mulher? O útero é todo preparado para isso também, né? Para o momento certo da implantação. E aí ele tem desenvolve uma relação, porque tem todo um processo de alimentação que vai vir do sangue, coisa parecida. O útero olha e fala, oh meu Deus, um óvulo fecundado aqui. Vamos abrigá-lo, exatamente. Vamos trabalhar junto aqui. É mais ou menos isso, a receptividade, né, que a gente chama do embrião, né, no útero. Porque, de outra maneira, isso aconteceria naturalmente, né? Então, de certa forma, pro corpo é algo vindo de fora, né?
Então é assim, na verdade, quando a gente faz os tratamentos, a gente estimula a ovulação, então a gente estimula a produzir mais de um óvulo, sem ser aquele único óvulo natural que vai adiante, né? A gente faz produzir mais. E tem um momento certo da retirada, tem um momento certo da implantação também. Então, tudo isso é calculado. Sim. Eu dou esse exemplo porque, às vezes, existem algumas situações que a gente tem que fazer o embrião, congelar, né? E depois preparar o útero para receber esse embrião posteriormente. Então, para isso, a gente tem que preparar com medicações, hormonais, tudo. Para poder fazer Não isso. é só chegar, descongelar e transferir, né? Sim. Existe todo esse momento da receptividade endometrial. Sim. E como é que funciona, doutora Mila, essa interação entre o casal? Porque tem pessoas que a gente vê que, assim, encostaram e engravidaram. E tem pessoas que não, que, assim, que demora mais tempo. Só foram jantar. Exato. A pessoa foi jantar e engravidou. E aí tem pessoas que não, que demora mais tempo, tem que tentar. É brincadeira, tá? A gente tá brincando. Sim. É complicado. O lado psicológico, assim. Assim, ó. Tem que enfrentar um tratamento de uma coisa, assim, que parece ser tão normal e comum. E é engraçado, assim, eu tenho conhecidos que tem esses dois casos, assim, né? E aí a gente fica pensando, assim, será que é uma questão que naquele casal teve uma interação que foi muito mais fácil, possibilitou isso acontecer mais fácil, ou não tem nada a ver? É engraçado isso. Eu sei que não deve ter uma resposta exata, né? Mas... A verdade, assim, é muito mais difícil engravidar do que a gente imagina. Né? Pois é, eu acho fácil, sabia? Eu fico falando... Não é o teu caso, não é o teu caso. Exato, não tenho filhos ainda. Mas eu fico pensando assim, é muito fácil, parece ser muito fácil engravidar. Mas não é. Devia ter um memorando, assim, uma requisição que a gente preenche, quero engravidar. Então tem aquela pessoa que realmente sai uma vez, né? Um encontro e engravida, o pior é que acontece, mas ela cai nos 20%. Não é tão fácil assim quanto parece. É 80% de chance de não conseguir engravidar. De não conseguir engravidar. Então não é tão fácil assim. Sim. Às vezes, o momento ideal é hoje que eu tô ovulando, vou ter relação, vou engravidar. 80% de chance de não dar certo. Isso até os 35 anos. Sim. Depois vai diminuindo a chance. Quando a mulher chega aos 40 anos, a chance dela engravidar, mesmo tendo relação no período fértil, certinho, é 5%. 5%? E aí vai diminuindo conforme o aumentar da idade. É engraçado, né? Porque é claro que a gente tem muito mais notícia das vezes que as pessoas engravidam do que quando não engravidam, né? Então a gente fica com a impressão que é muito fácil engravidar. Não, e a gente ouve aquela frase, eu nem tava tentando, e sempre eu tava grávida. Tava fazendo propaganda. E assim, eu ainda não tô planejando filho, eu sempre fico preocupado. Meu Deus, eu não quero ter um filho agora assim, do nada, sem planejar, né? Então mas não é tão fácil assim, então. Não é tão fácil assim. Mas não que isso possa servir como, né? Sim. Tem que se cuidar igual. Exato, porque pode acontecer. Meu caso foi rápido, eu me lembro. A gente tem 2 filhas, uma de 19 e outra de 16. A gente decidiu, nos 2 casos, no mesmo mês, a gente encaminhou, vamos dizer assim. Foi tranquilo. É a fertilidade. Pois da mãe e do pai, a fertilidade estava boa e... E eu também, eu sou insistente, porque minha mãe, por exemplo, meus pais cuidavam, minha mãe tomava anticoncepcional, tudo, e eu nasci mesmo assim. Eu vim mesmo assim. Tu lutasse contra... Eu lutei contra o anticoncepcional, falei e quebrei o comprimido assim. Engoli. Exato. E a minha mãe conta, assim, que foi bem surpreendente, porque eles não estavam esperando, né? Então o corpo humano é muito complexo, né? Não tem uma ciência exata. Às vezes tem coisa que não se explica, né? Sim, exato. É bem engraçado. E hoje em dia, assim, aqui na cidade, a sua atuação é mais aqui na Grande Florianópolis ou você também atua em outros lugares? Olha, a gente trabalha aqui, o centro de reprodução é aqui em Florianópolis, mas a gente recebe pacientes de tudo quanto é lugar, né? Brusque, Blumenau, Itajaí, Camboriú, Jaraguá do Sul... Lages é uma cidade que vem muita gente. Sabe que eu acho que se for pra contar, eu acho que a gente tem mais paciente de fora do que daqui. Nossa, que interessante. De outros lugares do estado, assim. Do estado, E como é que funciona, assim, digamos, normalmente a pessoa tenta processo natural e começa a ficar frustrado em questão de alguns meses? Como é que funciona isso? Na verdade, o conceito de infertilidade, que nada mais é do que a dificuldade para engravidar, é quando um casal tá tentando engravidar há 12 meses, sem sucesso. Quando a mulher tem 36 anos para mais, depois de 6 meses, ela já tem que procurar ajuda médica. Entendi. Então esse é o esse deadline. É o alerta, normalmente começa a fazer testes para verificar se tem alguma coisa externa sem fazer primeiro tenta um ano, né? Tentando engravidar naturalmente, tendo relação frequente no período fértil.
E aí, se não consegue, ela tem que pesquisar, tem que ir num médico para poder pesquisar. Mas eu imagino que muitas vezes é alguma coisa que talvez seja mais simples, não seja uma intervenção. Existem tratamentos bem simples, né? Os tratamentos para conseguir engravidar, eles não são todos fertilização. Existem tratamentos simples, às vezes, com uso de medicações via oral. Para aumentar para estimular a ovulação, ou até mesmo antibióticos para tratar alguma doença que esteja causando alguma infecção, alguma inflamação. Né? Imagina. E aí depois tem outros tratamentos, né? Que tem a inseminação artificial e a fertilização in vitro, que daí seria o tratamento mais top. E nesse caso a gente tá falando do lado do óvulo, né? Mas e quando o homem não é fértil? Como é que é feito esse processo? Então, aí tem que ver o quanto não fértil que ele é, né? Aí, na verdade, precisaria fazer um espermograma para avaliar os parâmetros seminais, que seriam a concentração, a motilidade, a morfologia. E para alguns casos existem medicações que podem melhorar a concentração dos espermatozoides, alguns polivitamínicos também que ajudam. Porque diz que a saúde da pessoa reflete na saúde do espermatozoide. Também. É um caso, se cuidar da saúde. E alguns casos daí existem, para quando a concentração de espermatozoides é baixa, aí existe a inseminação, que a gente consegue aumentar a concentração, e a fertilização in vitro, que precisa só de alguns espermatozoides. Claro. Né? Naturalmente, precisa-se de 15 milhões numa gota, né? Em 1 ml, na verdade, né? E com a fertilização, a gente precisa só do número de óvulos que a mulher tem. Se a mulher tem 10 óvulos, eu preciso de 10 espermatozoides bons. Sim, entendi. Então é mais fácil. Para a fertilidade masculina é mais fácil. É mais fácil, e daí escolhe um por um espermatozoide por espermatozoide. Imagina pegar um espermatozoide. Eu queria fazer é um negócio muito louco. Eu queria fazer uma pergunta assim, eu li alguma vez a respeito falando que a questão do sexo, né? Tipo assim, diz que quando mais é fácil a fecundação, mais tem uma tendência para mulheres, e quando mais difícil, tende mais para homem. Não sei se tem verdade ou não. É meu caso de 2 filhas. 2 filhas. A gente usa algumas estratégias quando, na verdade, os tratamentos de reprodução, uma época tinha muita gente que queria fazer para saber o sexo, né? Para já poder escolher. E realmente não pode. Os casos de biópsia que a gente faz seria para saber se o embrião é normal ou não. Só que, até ano passado, vinha no laudo do geneticista da genética, do laboratório de genética, vinha assim, embrião número 1, normal, sexo masculino. Embrião número 2, aneuploide, enfim, com alguma alteração cromossômica, e vinha o sexo também. Então, os que são euploides normais, a gente conseguia... Né? A paciente às vezes sabia o sexo, né? Mas o Conselho Federal de Medicina bloqueou isso. Então, realmente, a biópsia nunca deve ser entendida como para saber o sexo. Mas para saber se o embrião é normal. É tecnicamente viável, mas não pode ser feito. A gente nem sabe. Hoje em dia é proibido. Tá? Dentro do contexto de fecundação. A não ser que tenha na família alguma doença ligada ao sexo. Por exemplo, em todos os casos da minha família, os homens têm distrofia muscular e eu tenho gene para isso. Aí a gente pode escolher uma menina. E aí o laboratório de genética, com esse exame comprovado, consegue liberar o sexo. Para a gente poder implantar, né? Transferir um embrião que não tenha essa mutação. Mas dentro do processo natural... Dentro do processo natural. Existe uma tendência para homem e mulher, dependendo a gente geralmente, assim, quando quer engravidar de mulher, a gente tenta orientar a relação sexual ou inseminar algum tratamento antes da ovulação. Então tem, mas assim, é 50%, né? Claro. Nada é garantido, né? Sim, nada é garantido. Muito que não sei, diz que a natureza acaba fazendo um processo de aprendizado, né? Diz que tem alguns tipos de comportamentos, né? Situações mais difíceis tendem a atender mais mulheres. O óvulo dura 24 horas né, no corpo humano. E os espermatozoides já podem durar até 3 dias. Então, quando a gente quer menina, geralmente a gente orienta a ter relação antes de ovular. E esse negócio de antes de ovular, a gente controla através de ultrassom, né? Dosagens hormonais. Então, a gente já deixa os espermatozoides o óvulo vai vir amanhã. Então, tem hoje a relação é um bom dia. hoje, amanhã de manhã, né? E quando já tem uma tendência a querer menino, a gente espera ovular, E o pessoal briga muito essa questão de chegar e tentar escolher o sexo. Assim, a gente sempre tem aquele sonho, né? Por exemplo, eu tive uma menina, assim, de repente, poderia ser legal ter um menino, né? Mas aí veio 2 meninas, eu só fico feliz, assim. O sonho da maioria dos casais é ter um casal, assim, né? Pra ter as 2 experiências. Mas, assim, de verdade, eles não estão muito interessados no sexo. Eles querem embrião, eles querem bebê saudável, né? Claro, eu acho que, na realidade, a gente fabrica aquela imagem mental de como é que deveria ser, né?
Aquela, como é que é? Família do comercial de margarina? De margarina. Exato. Exatamente. Ó, a gente tem uma pergunta aqui interessante, bem legal. Do STR, não sei o nome, se quiser se identificar depois. Não sei se é o ramo da doutora, mas eu gostaria de saber sobre microquimerismo. Se é realmente possível a mulher armazenar genes de parceiros sexuais passados e passar isso para um futuro filho. Genes de parceiros? De parceiros sexuais passados. A pessoa Será que mistura material genético Não, de outros? Não é possível. Não saberia responder. Sim, então o STR não temos uma resposta sobre isso. O que normalmente existe uma causa comum para infertilidade ou não em homens e mulheres? Existem coisas que habitualmente promovem a infertilidade? Como você tinha falado, os hábitos saudáveis são bem importantes, né? Cuidar o peso, tanto da mulher quanto do homem. A prática de exercícios físicos é importante, evitar usar muitos... evitar fumar, evitar o uso de drogas ilícitas. Álcool, tudo isso numa medida baixa tem que usar, né? Nada muito exagerado. Mas isso durante a tentativa de... sempre, ou ao longo da vida? Eu acho que a vida é ao longo da vida, né? Tá. Mas existem doenças, sim, específicas para cada tipo de infertilidade. Nas mulheres, o mais comum seriam os distúrbios ovulatórios, como, por exemplo, ovário policístico. Existem algumas doenças como endometriose, que é a maior causa hoje em dia de infertilidade feminina. O que é isso? Endometriose. Endometriose é a doença da mulher moderna, que a gente chama. Então, o que tem a ver? Existe um tecido dentro do útero, que reveste o útero internamente, e teoricamente ele serve só para descer na hora da menstruação, né? Mas, por algum mecanismo que a gente não sabe explicar ainda, existe um processo inflamatório no qual esse tecido de dentro do útero acaba subindo para cima, acaba se espalhando em outros órgãos, como, por exemplo, intestino, bexiga, às vezes nas trompas, às vezes no ovário. E não se sabe também o motivo, mas sabe-se que mulheres que têm endometriose têm uma tendência maior de ter dificuldades de implantação do embrião e uma diminuição na qualidade do óvulo. Sim. Então, hoje em dia, ela é considerada a causa mais frequente, muito comum em mulheres estressadas, mulheres que trabalham demais. Ai, meu Deus. E a gente fala que é a doença da mulher moderna porque ela tem a ver com a menstruação. Então, quanto mais tarde a mulher tenta engravidar, maior a chance de ela ter endometriose, porque ela menstrua muito, né? Ela menstrua mais vezes na vida. Entendi. E falando, já que a gente tá falando de menstruação, como é que é essa questão da perda de vitaminas e... Porque esse fenômeno na mulher, ele é muito desgastante, né? Assim, como é que funciona isso no corpo feminino? Pode influenciar depois na fertilidade? Porque é bastante... há muita perda, né? Mensal de tudo, assim, de sangue como um todo. Então, na verdade, teoricamente a mulher foi feita para menstruar, né? E para não ter nenhuma interferência. Mas a gente sabe que algumas mulheres menstruam muito mais do que o normal. Sim. Geralmente, quando elas têm alguma patologia, como, por exemplo, miomas uterinos ou adenomiose, que são doenças uterinas que fazem com que a mulher menstrue mais, elas podem, sim, apresentar quadros de carência de vitaminas, podem apresentar anemias, né? Sim. Tudo isso tem que ser bem avaliado. Mas a maioria não tem perda de nutricional, carencial, realmente, por causa da menstruação normal. Antes das técnicas anticoncepcionais, era normal famílias terem 10 filhos, Sim, assim, né? Muito. Então, na realidade, era para ter muito menos menstruação durante a vida da Exatamente, elas mulher. tinham muito menos endometriose. Não tinha endometriose, não se falava por quê? Porque elas, né, mal nascia um, já estava grávida de outro. Sim. Tem os avós, bisavós, né? Tinham 10, 15 filhos, era um no colo, escadinha, a barriga, né? Para apoiar. Escadinha, exato, escadinha. Então tem muitas doenças que a gente fala que é de hoje em dia mesmo, da mulher menstruar mais, né? Sim. E é engraçado, a gente tem que aprender, de certa forma, a viver uma outra maneira depois da civilização ter caminhado para essa condição. Exatamente. E o pior é assim, não vai surgir nada que vá bloquear a perda de óvulos da mulher. Infelizmente não existe. Então esse negócio de que ela tem que engravidar cedo ou ela tem que congelar os óvulos cedo é uma realidade e tem que se enquadrar no nosso meio. As pessoas vão ter que se educar com vão ter que se conscientizar que vai ter que ser assim. É uma mudança, né? Existe uma tentativa de conscientizar as mulheres a ter mais cedo ou não?
A gente está tentando falar mais sobre isso e esse mês de junho... junho, né? Junho é o mês da fertilidade. Ele é específico, né? Que é o mês de conscientização da fertilidade, que é realmente alertar a população que infertilidade, que é o casal tentando engravidar 1 ano sem conseguir, tem que procurar ajuda médica. Quanto mais cedo, mais fácil o diagnóstico, mais fácil o tratamento. E alertar realmente, se as mulheres não estão pretendendo engravidar até os 35 anos, pensar no congelamento de óvulo para ser uma segurança mais no futuro. É que existe uma tendência hoje, talvez da mídia ou coisa assim, de chegar e não forçar, mas conduzir as mulheres a tentarem vencer na vida antes de tentar ter filhos. A gente foi educada assim, né? Uhum. Pois é, mas não existe digamos, um movimento contrário, assim, no sentido de chegar assim, cara, que tenta buscar um equilíbrio entre os objetivos. Né? Não sei se talvez tenha uma agenda feminista muito forte nessa direção. A gente está tentando bater na tecla do planejamento familiar, né? Olha, se você realmente não tem planos, não encontrou o parceiro ideal ou não tem planos de engravidar, pense no congelamento de óvulos. Mas ainda é um tratamento que exige ainda bastante amadurecimento e também existe uma despesa financeira para isso, né? Não é uma coisa assim fácil, né? Se todo mundo pudesse congelar, seria uma coisa tranquila. Não, a gente sabe que tem o uso de medicações injetáveis para produzir óvulos, tem a própria clínica em si, né? A tecnologia ainda é cara, né? Acho que não sei se vai mudar muito, mas assim, não é qualquer um que pode congelar, não é só querer, né? Sim, e você não tem, não sei se você pode compartilhar uma ideia de investimento disso com as pessoas, mas acho que muita gente tem dúvidas sobre isso, né? Talvez não... Do congelamento. Como é que eu faço? Quanto isso vai custar pra mim? Porque às vezes também isso é um preconceito, né? A pessoa, ela pode pensar, não, posso me planejar, é caro, mas eu posso me planejar pra fazer. Então, assim, você tem o gasto financeiro com a clínica e você tem o gasto financeiro também com as medicações. Medicações para produzir esses óvulos extras, elas não são baratas, são todas importadas. E, assim, de medicação você vai gastar em torno de uns 5, 6, 7, até 8 mil. Depende da idade da paciente e da quantidade de óvulos. Sim, né? sim. E em termos de tratamento para congelamento de óvulos, também vai depender da quantidade de óvulos que se tem. Claro. Mas tem que pensar em torno, assim, de 9 até 15 mil. Entendi. Então, pensar uns 20 mil reais, 20, 30 mil reais pra... 30 mil não dá, mas assim, de 15 a 20 de 15 seria a 20 um orçamento. Pra manter... E depois, existe um custo pra manter isso congelado? Existe. Como se fosse um hotel pra esses óvulos? Como se fosse um seguro, né? Na verdade, existe uma manutenção que custa aproximadamente R$100 por mês, mais ou menos. Sim, pra manter isso. Pra manter eles congelados. Realmente é uma mudança de hábito, né? As pessoas vão ter que começar a entender que existe essa necessidade, né? De acordo com o nosso ritmo de vida. Exatamente. Não tem, e pior assim, não tem... existe algum remédio para retardar essa perda de óvulos? Sim. Existe alguma coisa? Não existe. A gente vai perder óvulos menstruando, não menstruando. Infelizmente, para a mulher não tem. Você vê ainda muito preconceito em relação a isso, assim? Ou nos casais, de maneira geral, as pessoas já entendem isso de maneira tranquila? Ou de um lado ou de outro, não quero fazer? Ou... Ainda isso se encontra? Então, eu vejo, assim, muitos casais que casam mais cedo, se separam por algum motivo quando a mulher já tem uma certa idade, depois dos 35 anos, e aí sim elas ficam bem preocupadas, né? Entendi. Porque até encontrar uma pessoa legal de novo, reconstruir uma relação para pensar em engravidar. Então, essa idade, assim, eu acho, assim, a situação que mais preocupa as mulheres é isso. Ou então o fato de elas, assim, não terem encontrado nenhum par perfeito ainda, né? Nenhuma pessoa, assim, que estarem longe de pensar em casar. Claro. Elas também estão começando a ficar bem preocupadas. Sim, então tem esse lado também, né? Isso afeta psicologicamente bastante a paciente. Porque na verdade... pressão, né? Exato, é uma pressão que joga... É uma pressão contra a outra, né? Que esmaga, porque de um lado você tem que ter uma estabilidade financeira, pessoal, profissional. E de outro, o tempo tá passando e engravida logo. Então, exatamente. É um negócio... complicado. É um jogo louco, assim, né? Eu vejo, assim, que elas estão sempre tensas, assim. Uma preocupação que, ao mesmo tempo que elas querem... Às vezes elas pensam assim, mas eu vou investir nisso agora, vai que eu encontre alguém ano que vem e dê tudo certo, né? E às vezes elas falam, não, então eu vou preferir viajar para Nova York e deixar o congelamento para depois. E aí o tempo passa. Claro. Mas essa é bem cruel, né? De chegar e pensar, mas eu viajei para Nova York, Não, eu fiz, depois... tem várias. Não sei que mas se não voltasse. Não, é que eu fiz abdominoplastia, né? Arrumei o nariz, fiz botox. Então, assim, às vezes, né, você vai fazer um botox.
você gasta pelo menos um botox e uma harmonização facial, você gasta muito mais do que um congelamento de óvulos. Sim. Imagina. Mas, né, tá ali, você tá vendo. O congelamento você não sabe se vai precisar usar. Então tem isso, né? Sim, exato. Exatamente. Que doida a Eu acho que a situação. visão que você colocou é a visão perfeita, a visão do seguro. É que nem é um seguro, né? Uma segurança É uma mais. segurança, é algo que você faz pra usar se precisar, né? Falasse que tem uma campanha sendo executada esse mês, é isso? Existe no mundo inteiro. No mundo inteiro? Para alertar a população realmente a procurar ajuda médica, para poder esclarecer mais sobre a infertilidade, que se fala muito pouco ainda, para saber que realmente existem algumas doenças mais prevalentes que causam infertilidade. Eu estava falando antes das doenças femininas, e tem muitas mulheres também que têm problemas de trompas, que nem sonham que têm. E aí, consequentemente, o espermatozoide não consegue encontrar o óvulo. O caminho, ele não acha o caminho. E no homem, né, ainda a doença mais frequente é a varicocele, que nada mais é do que a dilatação das veias do testículo. E às vezes esquenta o espermatozoide, acaba diminuindo a concentração, motilidade deles. E o uso de medicamentos, né, principalmente anabolizantes. Hoje em dia o pessoal tá tendo uma tendência assim, a investir muito na estética. Sim, no então, corpo. assim, uso de testosterona, anabolizantes, tudo isso diminui também a produção de espermatozoides. E existem problemas genéticos também, que às vezes o homem não sabe, né? Mas Essa é pode uma campanha que está sendo executada pelo governo? Ou Na verdade, assim, são os médicos que estão se reunindo, mas isso já existe há alguns anos, né? No mundo inteiro, para se falar da infertilidade, que realmente é uma doença que não é encarada como, assim, não é um câncer. Pois mas é, exatamente, porque na verdade acho que não fabrica aquela urgência que a gente está acostumado nas doenças, né, mais sérias. Mas isso causa um problema psicológico, psiquiátrico bem importante. De saúde, é um impacto de saúde. Autoestima, né? Depois, e saúde mental também, depois. Então, saúde mental, principalmente, né? Claro. É que, afinal das contas, que é uma das razões da gente existir na vida é o fato de fabricar mais vida, né? É engraçado a gente olhar sobre esse ponto de vista, né? E depois que uma pessoa tem filha, que a gente começa a perceber exatamente, digamos assim, que é o impacto que a gente provoca no mundo pelo fato de estar fabricando novos tem uma expectativa, seres né? humanos. Uma expectativa, né? Assim, meus pais me olham, meus sogros me olham. Tem que ter filho, não vai ter filho, então tem... É difícil, mas sabe por quê? Porque eles sabem como é que é ter um filho, e tu não sabes ainda. É engraçado, parece uma cobrança, mas ao final das contas a pessoa está pensando na tua felicidade, né? É engraçado isso, né? Pode ser. Mas é cruel isso ao mesmo tempo. Não, é difícil, assim, é porque são duas pressões, né? A pressão, uma agiliza a tua vida e outra tenha filhos e tipo, tu se sente meio sendo rasgado, assim, é loucura. Engraçado. Pro casal isso é difícil. Casal. É difícil pro casal, assim. As pessoas não falam muito sobre isso, mas é chato, assim, é uma cobrança... Porque é uma coisa que todo mundo consegue, a maioria consegue naturalmente, né? Mas a incidência é 1 para cada 5 casais vão ter dificuldades para engravidar. Muito alta. E... Tá piorando? A tendência é piorar, né? Mais estresse, mais correria, mais idade avançada. Principalmente pela idade avançada da mulher. E como é que funciona? Você falou de doadores, né? De óvulos e também, eu imagino que tenha de espermatozoides. Como é que funciona isso? Existe um banco de óvulos ou a pessoa que quer engravidar, ela tem que indicar alguém para doar? Como é que funciona? Então, com relação à parte masculina, existem bancos de sêmen que são vendidos, né? Bancos específicos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. E quando os homens realmente não produzem espermatozoides e não tem como obter esses espermatozoides, porque existem alguns tratamentos que a gente consegue tirar direto do testículo e do epidídimo, o espermatozoide. Mesmo se não aparecer no espermograma nada, mesmo se no sêmen não tiver espermatozoides, a gente consegue tratar. Mas quando não tem solução, eles compram de acordo com as suas próprias características do banco de sêmen. Só um comentário, eu achei interessante essa parte. Então, lá no banco de sêmen eu posso dizer, eu sou um homem com essas características, e eles fazem um match dessas características, por exemplo, cabelo escuro. Existem as opções lá, um catálogo, né? E você vai de acordo com o catálogo. No Brasil não é permitido você ver fotos, você vê só as características. Então, escritas, assim, olho castanho. Altura, peso, nacionalidade, cor de olhos, textura. Cor de cabelo, peso, se gosta de branco, amarelo, se gosta de futebol, daí tem as características, ele é bem sucinto. Até tem também preferências emocionais, assim, eu gosto de tal time. Religião, nossa, que interessante. Se gosta de cachorro, se não gosta. É pelo perfil, né? O perfil, exatamente. Que interessante. Mas você também tem o direito de comprar dos bancos europeus
e americanos. E aí sim vem a foto de criança. Ah, vem a foto de criança. Além das características. Do doador. Nossa, que loucura, né? Que interessante. Já com relação à parte de óvulos, é bastante, muito mais complicado. Os óvulos, eles só podem ser comprados de bancos internacionais. Não existe um banco de óvulos no Brasil que você possa comprar, a não ser que exista a doação compartilhada, que nada mais é do que um casal de tratamento. A mulher, quando vai por uma causa de infertilidade masculina, doa metade dos óvulos. Em contrapartida, a receptora que não a conhece, que é quem precisa dos óvulos, ela acaba arcando com o tratamento dessa pessoa que está doando os óvulos. Financeiramente. Tem alguma obrigação, alguma regra legal do Brasil? Existe. E controla isso? Controla. Então, quando tem essa troca de favores, material genético, né, com tratamento, ajudando ela a pagar o tratamento, o Conselho Federal de Medicina permite. A ideia é não existir um mercado disso, é isso? Mas de sêmen existe. Sim, pois é, né? Mas acho que a preocupação é exatamente essa, de não permitir que exista um mercado, né? Ou existe uma coisa falando sobre animais, ou animais, ou pessoas, ou órgãos. Ano passado também surgiu uma lei que no Brasil é permitido que parentes possam doar. Então, assim, irmãs podem doar. Mas não podia? Não, era proibido, era só anônimo. Mas nem tinha mercado, no caso. Digamos, se você está dentro da família cedendo... Não podia, antes não podia, era anônimo. Só podia ser essa doação compartilhada que eu expliquei. Agora, desde o ano passado, pode familiares doarem. Sim. Tanto óvulo quanto espermatozoide. Sim. Que eu acho que é o mais simples, né? Pelo menos. Mais simples mas tem que ver os dois lados, né? Um pouco complicado também, né? Tem complicações. Não sei se tem complicações. Vai do... Entendi. Vai do entendimento do casal, assim, né? Da cabeça da pessoa. Da cabeça, do... Entendo agora. É complicado realmente, né? E isso, toda essa questão da fertilização, ela é independente de quem vai gestar esse óvulo, né? Da gestação, assim, isso que é o mais interessante, né? Que pode pegar óvulo de uma, fazer uma coisa e colocar no útero da... Isso eu acho o mais interessante de tudo, porque é mais complicado, talvez. Porque você pode ter um espermatozoide de um lugar, um óvulo de outro, e uma terceira pessoa juntar essas duas... Ainda tem dos casos de barriga de aluguel, né? Isso, útero temporário, né? Temporário. No Brasil, só é permitido de parentes também. Mas isso teoricamente não é um... tem as falado ali que não são problemas sérios, o problema de fazer gestação, né? O problema geralmente, quando a gente precisa de útero temporário, é quem não tem útero, né? Às vezes tem algumas patologias, algumas doenças genéticas que a mulher nasce sem útero. Ou então, às vezes, ela precisa tirar o útero quando pequena, quando mais nova, por algum motivo, e não consegue gestar, mas tem os ovários. Então, a gente tira os óvulos, faz o embrião no laboratório e coloca no útero de alguém. Ou seja, o DNA desse óvulo é dela. É da paciente. Mas é da paciente, mas a gestação vai acontecer em outra barriga. Quando vem os óvulos da paciente, né, o DNA é dela. Eu li essa semana um artigo de uma atriz americana que estava fazendo barriga de aluguel porque ela não queria perder os trabalhos, né, dela, que ela tinha pra... Isso aí acontece bastante, porque daí muda de país, né? Por exemplo, nos Estados Unidos isso é visto como um comércio. Nossa. Existem mulheres, né, que em vários países, que trabalham com isso, que é gestar os bebês de outras mulheres, né? Tem muita atriz, exatamente, que nem tu falaste, tem bastante atriz famosa. Ia perder trabalho se fizesse... Exatamente. Elas fazem a fertilização, tiram o óvulo, junto com o espermatozoide do marido, fazem o embrião, mas colocam no útero de outra pessoa. Que loucura, então ela vai manter o ritmo de vida, de trabalho normal, enquanto ela tá tendo um filho. Enquanto ela tá... Alguém tá gestando pra ela. Isso não poderia ser feito no Brasil? No Brasil, é porque lá você paga pra isso. No Brasil não é proibido pagar pra isso. Por isso que tem que ser uma parente que vá te ceder o útero de livre e espontânea vontade. Mas isso poderia ser feito, se fosse o caso? Se tiver acordado entre a família, poderia? Sim, pode. Se for uma parente, né, no caso. Uma parente, sim. Interessante. A gente tem algumas imagens pra mostrar aqui, daí se você quiser explicar, doutora Nila. O Dudu vai jogar pra gente ali na tela. Vamos lá. Vamos ver o que temos. Engraçado, é uma quantidade enorme de informação que a gente aprendeu hoje aqui. É um universo muito... Pois totalmente longe da nossa... Botar em tela cheia. Nosso conhecimento. O que temos aí, doutora? Então, aqui a gente tem um óvulo, né? Essa imagem grande é um óvulo. Claro que está bem aumentada.
E aqui a gente tem uma agulha. Esse é um procedimento que a gente chama de fertilização com ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de um único espermatozoide dentro do óvulo. Essa agulha, o tamanho dela é tipo uma injeção de vacina ou é muito menor que isso? Muito menor. É uma agulha quase que não dá pra ver. Uhum. É É tudo microscópico, né? Tá, perfeito. Quem faz isso são as embriologistas no laboratório, né? Uhum. E... o que mais? Acho que essa foi a que tu colocaste. Acho que esse é outro. Esse é só o mesmo trabalho, só que em vários óvulos. Tá acelerado, né? Então, Sim. numa paciente que tem vários os espermatozoides, tá vendo? Eles ficam correndo pela tela assim. Elas ficam correndo e aí elas Para todo mundo. através dessa agulha, elas dão tipo um peteleco na cauda para eles se mobilizarem. E aí elas sugam, as embriologistas sugam com a agulha e colocam dentro do óvulo. Nossa, então é um espermatozoidezinho Pra dentro um do óvulo. Pra um Como é que é? Dá um peteleco pra ele se mexer? Na verdade, assim, elas quebram a cauda, né? Eles estão lá nadando. Aham. Como se fosse um E girinho aí ali ela... nadando. como se ela imobilizasse ele. Ela vai lá e... dá Corta a cauda. na verdade, ela imobiliza o espermatozoide, puxa ele e coloca dentro do óvulo. Sim. Porque Dá ele um mata-leão nele. Dá um mata-leão, porque eles ficam correndo de um lado pro outro o tempo todo. Exatamente. Isso aí já é o desenvolvimento embrionário, né? Então... Aqui tá acelerado, obviamente, é muito rápido, né? Normalmente dura quanto tempo esse processo? 5 dias. 5 dias. Cada dia vai se movimentando. E aí, ali ele chega no... Isso é tudo feito numa incubadora artificial. Isso aí. E daí, quando ele chega naquela última imagem, isso aí Ele tá vai se replicando multiplicando, assim? multiplicando o número de células. Aqui ele tá fora do útero, né? Então ele Tá na incubadora. teoricamente se alimentando, como é que é, do ambiente ali? Através dos meios de cultura ele tá Aham. crescendo, né? Tá se desenvolvendo. E aí, quando ele chega na última foto, que é um estágio de blastocisto, é um embrião já expandido, prontinho para ir pro forninho. E aí ele vai ter interação Essa aí com o é só útero. uma imagem de alguns embriões. Tem de 4, 5 células, tem de 8 células. Isso influencia alguma coisa? Ou... Cada dia, o que a gente acompanha no laboratório, os embriões têm que desenvolver um número X de células, tem que se multiplicar, né? Então... Se ele não tá na velocidade adequada, que ele deve ter algum problema. Né? Tem algum prognóstico. Por isso que a gente acompanha por 5 dias, para ver quais que realmente chegam ao estágio desejado, né? De desenvolvimento. Nessa lado fica bonito, né? Que ele tá Exatamente, saudável. fica bonitão. Bonitão. E aí vocês têm vários desses acontecendo ao mesmo tempo, assim. Sim. Tem que ficar monitorando vários óvulos... Vários embriões. Vários embriões crescendo. Uhum. E aí depois até chegar o momento de, esse aqui já tem tá uns pronto. que param de crescer também. Ah, né? é? A gente acompanha, olha, o embrião tal cresceu até o 3º dia. Depois ele parou, por isso que a gente tem que escolher. Tem que olhar ele todo dia, ir lá, pegar ele, dar uma olhadinha. Basicamente todo dia, ou então um dia sim, um dia não. Porque Sim. quanto menos mexer na incubadora, melhor também, né? Ah, tá, não pode ficar pegando toda hora. Toda hora não dá. Entendi. Existe o horário correto, tudo certinho, Sim. né? Pra avaliar. Que interessante. Tem que ser rápido. E aí, claro, cada um correspondente à sua paciente, e aí Isso. no seu processo de tempo e tudo. Isso, a gente avalia o caso de cada paciente, né? Todos os embriões e vamos dando notas, né? Uhum. E aí, no final, a gente escolhe os melhores. E, por exemplo, e uma paciente pode ter mais de um embrião ao mesmo tempo, assim, sendo preparado. Pode, não, geralmente tem mais, né? Geralmente tem mais. Aí ela pode escolher até 2, né? Se ela tem até 37 anos, ela pode escolher 2 embriões para serem implantados. Daí depois disso 3, porque daí existe uma chance menor de... Isso, por causa da idade. Sim. Ou pode vir trigêmeos, como os trigêmeos de Floripa. Ou se for super embriões, que nem o da Sabrina, podem vir 3. Aham, que legal isso, né? Como é que é a sensação, assim, de... lidar com... Porque é uma responsabilidade muito grande, né? Muito. Você tá, digamos assim, participando da geração de um novo ser humano. Como é que é a sensação como pessoa, assim, como médica, de olhar e acordar todos os dias e falar assim, vou ajudar a trazer mais pessoas pro mundo, assim? Então, é muito gratificante, né? A gente olha, assim, para uma criança saudável, a gente vê, meu Deus, a gente conheceu eles como embriões, né? Naquele 3 células, 4 formatinho, células. Assim, eu te vi pequenininho. Não. Eu te vi quando era um espermatozoide. Exatamente. É muito gratificante, é muito emocionante. Tu não me incomoda que eu te mobilizei. É bem gratificante, vale muito a pena. É cansativo, né? A gente fica trabalhando com a paciente em torno de mais ou menos 15 a 20 dias. Uhum.
Tem toda a parte psicológica, eu imagino também, né? Que deve Complicado. ser bastante complexo, né? Infelizmente, não são todas as pacientes que engravidam. Uhum. A gente sabe que 50% vão encontrar dificuldade para engravidar. E um tratamento é uma Mesmo- tentativa, né? Mesmo no tratamento, ainda vai ter bastante dificuldades. Mesmo no tratamento. Geralmente são pacientes que procuram tratamento, são pacientes que já estão tentando engravidar há muito tempo e que realmente têm as doenças conhecidas, né? Sim. Então é bem complicado. É complicado, porque às A vezes... gente sofre junto. Sim. Quando dá negativo. E é engraçado, né? Como é que é, digamos, tem gente que fica adiando a decisão de engravidar para, de repente, atingir algum objetivo profissional. E essas pessoas que tiveram dificuldade dizem assim, eu largaria qualquer coisa do meu trabalho, coisa parecida para ter sucesso. Geralmente elas falam isso, sabia? É inacreditável, Porque né? assim, as pacientes que nos procuram são pessoas, muitas vezes, que são financeiramente bem remuneradas, já conquistaram tudo, agora tá pronta para ter filho. Mas às vezes pode ser tarde. Mas eu acho que também é a maneira como a nossa sociedade tem funcionado, né? A gente se acostumou muito a controlar o tempo das coisas e a ter a capacidade de escolher tudo que a gente tem à disposição na vida. E tem coisas que a gente não consegue escolher, né? Que estão além do alcance. Verdade. Então, acho que às vezes chega um momento que a pessoa... Porque a gente tá acostumado a ter essa facilidade, né? Eu quero fazer tal coisa, eu posso escolher quando eu vou fazer. E a gravidez não funciona assim, né? Por isso Tá que além eu da sempre nossa falo, capacidade. eu vejo assim muita gente que fala assim, ai, não sei o que, vou congelar meus óvulos, principalmente casal, né, assim, porque eu quero engravidar lá pros meus 42. Eu falo, olha, de repente você pode se arrepender, né? Sim. É melhor ter agora e depois enfiar o teu filho junto na viagem, sei lá, dá um Sim. jeito. Sim. É loucura, né? Mas são Porque escolhas. é uma coisa que tá totalmente fora do alcance, né? Eu Sim. nunca tinha parado pra pensar nisso, velho. É difícil, é uma escolha difícil Sim. mesmo. E o lado da religião, assim, tem religiões mais difíceis de lidar com essa situação? Tem. Eu acho que tudo é um amadurecimento, tudo é um processo. A gente vê assim tudo quanto é tipo de religião. Tem muita paciente que às vezes fala assim, ai não, se não é para ser foi porque Deus não quis e tal, e tem as religiões delas, as crenças dela, e depois ela volta, não. Né? A gente sempre costuma comparar, assim, a medicina reprodutiva existe como uma especialidade, assim como existe a parte de oncologia. Sim. Né? Não foi Deus que quis que você tivesse um câncer, infelizmente, né? Sim. Então, se existe tratamento, eu acho que tem que tentar de tudo, né? Mas isso vai do amadurecimento, do entendimento do casal, que eu sei que não é fácil. E muda também muito de cultura pra cultura, né? Tem toda uma... Muda. É muito bacana quando um casal, assim, a gente vê que o casal sabe o que quer, sabe? Aquele casal mais prático é mais difícil. Geralmente o casal quer, mas não quer, né? Sim. Aquela quer, mas ai... Será que a gente tem filho agora? Será que não tem? Então é difícil a gente... porque eu acho que é sempre uma dúvida, né? Eu acho que talvez a gente nunca se sente pronto pra ter filho, né? Eu ficava pensando, quando eu era menor, eu pensava, quando eu tiver 30 anos eu vou ser adulto, né? Eu vou ter um filho e tal. E hoje eu tenho 30 anos e eu não me sinto preparada pra ter um filho. Então isso é louco, né? Porque essas crenças vão se quebrando, assim, e aí tu olha e fala, pô, achei que com 30 anos eu ia saber tanto o que eu queria ou não queria. É verdade. Tá passando muito rápido o tempo, né? Exato, né? A gente acha, assim, que, pô, vai chegar um momento que, não, agora sim, mas não acontece, né? É verdade. E a vida vai rolando, assim, eu acho que essa capacidade de se organizar, enfim, eu acho que o tempo passa muito rápido porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente vai dando atenção para aquilo que demanda mais e vai indo. Antigamente não, tinha um tempo mais de tu parar, assim. E antigamente acontecia, opa, vou ser pai. Exato. Tá, agora que eu vou aprender, né? Exato. Agora Exato. não tem o que decidir, tem que encarar. Exato. Hoje em dia não, hoje em dia a gente se prepara. A gente acha talvez uma idealização de controlar demais a vida também, né? Esse é o ponto. Muito. É de chegar não, eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, eu consigo aquilo. E aí a maior parte das coisas que acontecem com a gente, na realidade, não acontece por acaso, né? Acaso, pelas oportunidades, pelas coisas que aparecem. A gente aprendeu a odiar o imponderável, né? A odiar aquilo que a gente não controla. Então tu pede um iFood, ele chega. Tu compra uma viagem, tu viaja. Tu E se não chega perfeito, fica tu fez bravo. assim, veio misturado, tu reclama, né? E aí a gente acaba transportando essa visão de lidar com tudo que é previsível, programado pra tudo na vida. E as coisas não são totalmente programadas, né? Exatamente. É um aprendizado diferente. Isso é muito louco, assim, um sinal dos tempos. Né, Ferrari? É isso aí.
Muito massa, muito Baita legal. papo. Baita papo, baita aprendizado, assim, aprendi pra caramba hoje. O que tem sido feito, assim, em termos de você produz conteúdo a esse respeito? Porque, enfim, na tua clínica é Clinifert, né? Uhum. Ela já tem muito tempo, né? Enfim, a tua família história envolvida, já, né? tem uma Imagina. história, vocês são uma referência nesse assunto. Vocês fazem ações pra ajudar as pessoas a entenderem mais esse universo? Então, hoje em dia que está se falando bastante, né? Até então existia um preconceito, né? Tabu, assim. Agora que a gente está divulgando esse mês da infertilidade junto com as campanhas das sociedades de reprodução assistida e reprodução humana. E o que a gente gostaria de dizer, assim, a reprodução já teve um custo maior, ela ainda tem um custo, né? Mas ela está cada vez sendo mais facilitada. Então, a gente, hoje em dia, conta com pacientes de tudo quanto é classe econômica, né? E o nosso objetivo é tentar ajudar todos. Mas Infelizmente, o governo ainda não ajuda com nada. Mas essas histórias todas que a gente está falando aqui dentro, aqui, por exemplo, a história da primeira... Bebê de profeta e coisa assim. Tem material na internet pra gente ver YouTube? Tem. Nossa, tem muita coisa. Pô, a gente tem que passar. Se a Clinifert tem alguma... Tem material na bastante internet? material. Posso fornecer para vocês. Vamos botar um link lá no nosso vídeo aqui do papo. Não, é bem bacana. Tem bastante coisa. Meu Deus, hoje em dia se fala muito. Vocês postam mais no Instagram? Qual que é a arroba de vocês no Instagram? A gente tem o arroba da Clinifert. Sim. Né? Eu tenho da doutora Mila Cerqueira. Legal. Mas a gente tenta, como é o mês da infertilidade, a gente está tentando produzir bastante assunto sobre esse respeito. Então tá, o pessoal vai seguir lá, vai procurar se inteirar, né? E entender um pouco mais esse assunto que talvez as pessoas não falem tanto ainda e tem que falar mais. É tão frequente, né? Mas se fala pouco ainda. Exatamente. Obrigado então, doutora Mila, Obrigada pela tua presença. Obrigada também por vocês, obrigada pelo convite. Adorei o nosso bate-papo. Show de bola. Show de bola. Volte mais vezes aí com novidades. Volto sim, com certeza. É isso aí, muito obrigado. Então, Todos tá os links vão estar aqui na descrição pro pessoal conhecer mais ainda o teu trabalho. Show de bola, E entrar em contato, te chamar lá, doutora Mila, me ajuda. Então tá bom, com o maior prazer. É isso aí. Muito obrigado, então, a você também que assistiu a mais este papo aqui do Jogando pra Plateia. A gente tá muito contente de trazer esses assuntos, são diversos aqui. Como foi a conversa de hoje, né, Ferrari? Que aula, né? Que aula, é isso aí. Então, você que ainda não está inscrito no nosso canal, depois de um episódio como esse, inscreva-se, né? São 212 outros episódios com líderes em suas áreas, referências em vários assuntos. Quero saber se o Jim vai começar a pensar em engravidar rápido de agora, música à reprodução humana. Nós temos várias conversas aqui. Isso aí. Quero voltar aqui com o Jim Jr. Meu Deus, estou sendo impressionado até ao vivo, pessoal. Eu não aguento mais. Não, vamos pensar sobre isso, tá bom, pessoal? A gente volta a conversar em breve no chat. Valeu, pessoal. Então, continue nos acompanhando aqui. Se você ainda não se tornou membro Jogando pra Plateia, faça isso, né? A gente tem conversas exclusivas para membros. E aí você pode acompanhar a gente também lá, beleza? Um agradecimento especial à nossa querida Carolina Coral, que tem trazido grandes convidados aqui pra gente, certo? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Plateia. Até mais, gente. Obrigado. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Obrigada.